Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Nós vamos começar agora uma série de vídeos falando sobre a função do segundo grau. Se você quer aprender este assunto, fique comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Vamos começar a nossa aula de hoje de função do segundo grau. Já quero adiantar que não vai ter vida fácil não. O conteúdo é bem extenso, mas nós vamos explicar passo a passo para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar alguns pontos importantes e através desses pontos nós vamos colocar a função no gráfico e vamos começar a estudá-las através disso, do seu gráfico. Primeira coisa que eu quero que você observe é a forma que ela se apresenta. Eu tenho aí na tela esse formato aí, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu quero que você observe o a. Esse azinho aí, ele é importante, uma vez que essa função ela vai gerar o gráfico de uma parábola. Parábola é justamente essa linhazinha aí, ó. E esse a, ele vai determinar a concavidade da parábola. A concavidade é essa boquinha que ela forma. Observe aí que parece que a boca está sorrindo, é a concavidade para cima. Se o ar for positivo, significa que a concavidade é para cima. E o que seria o A positivo na matemática? É o A maior que zero. Agora eu quero que você observe esse exemplo numérico dessa função aí na tela. Você consegue identificar quem é o A nessa função? Se você identificou que é o 5, tu está entendendo. Primeira coisa que eu vou fazer, identifiquei que é o 5, vou verificar se realmente ele é o A. Como que eu sei? Basta eu ver se ele está na frente do x ao quadrado. Porque o A ele sempre vai estar na frente do x ao quadrado. Se ele estiver, ok. Agora vê se você consegue identificar nesse outro exemplo aí. Observe. Quem que está na frente aí do x ao quadrado? A primeira observação parece que não tem ninguém. Só que quando isso acontece, eu preciso entender que ali na frente tem o 1. E o 1 ele é maior que zero também. Então eu tenho aí mais um exemplo de uma função que a concavidade estaria voltada para cima. Agora, quero que você se atente para o nosso gráfico e observe esse pontozinho que eu vou colocar aí, ó. Esse ponto ele é chamado de vértice. Ele é justamente onde a parábola ela muda o comportamento. Ela vem decrescendo e quando chega no vértice, ela começa a crescer. Esse ponto é chamado de vértice e nessa situação é chamado de mínimo. Por quê? Porque ele fica na parte mais baixa da parábola. Então, ó, ele é o mínimo da parábola. Todo ponto ele é formado por um par ordenado, x e y. Nós já aprendemos isso, né? E esse ponto aí não é diferente. Eu vou chamar ele de ponto V, porque ele faz referência ao vértice, e ele é formado por um par ordenado x e y, que depois vai ser explorado também. Nós vamos estudar bastante sobre o vértice, ok? Já tenho aí que o A positivo, a parábola é para cima, o vértice, nesse caso, é o mínimo. Vamos ver agora quando que o A é negativo. O que acontece? Olha aí na tela. Ó. Aí eu tenho também um exemplo de parábola. Só que agora a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Isso acontece quando o A é negativo. Então, se o A for menor que zero, a forma da minha parábola vai ser essa que está aí de azul. Vamos ver se você consegue identificar o A, se ele é negativo, nessa aí na tela. Ó. Identificou quem é o A? Se você identificou o menos 2 como A, é isso daí. Próximo agora, ó. Menos 2 é o meu A. Agora, e nesse próximo exemplo aí, vê se você consegue identificar. Nós já aprendemos que nessa situação eu tenho o 1 na frente. Só que aí eu ainda tenho um sinal negativo. Então é o menos 1. Então ele fica aí, ó, nessa direçãozinha. Como não tem ninguém, é o 1. E como eu já tenho um sinal negativo, vai ficar menos 1. E menos 1 é menor que zero, então
Esse gráfico aí, ele também tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ok? Olha só esse exemplozinho que eu vou colocar aí agora. Eu tenho ali o vértice. Nós vimos que o vértice, quando a parábola está voltada com a sua concavidade para cima, ela tem um mínimo. Nessa situação aí, já é diferente. A concavidade está voltada para baixo. E aí, nesse vértice, eu tenho um máximo. Então, quando a parábola tem o A positivo, o vértice é o mínimo. E quando a parábola tem o A negativo, o vértice é o máximo. Agora, novamente, é formado por um ponto XY. Vamos ver agora uma situação de uma apresentação um pouco diferente. Olha aí na tela esse quinto exemplo aí que eu dei. Vê se você consegue identificar quem que é o A nessa situação. Se você identificou o 6 como A, está errado. Por quê? Porque o A é quem está na frente do x ao quadrado. Agora, prestando um pouquinho mais de atenção, você vai ver que o A é o menos 4. É comum acontecer da função não estar organizada, com um AX na frente, depois o BX e depois o C. Quem tem que visualizar isso é você. Então agora eu já sei que o A é sempre quem está na frente do x ao quadrado. Não importa em qual posição ele vai estar, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um exemplo numérico. Eu tenho aí um exemplo de uma função completa. Nós vamos estudar depois funções incompletas. Essa função ela é didática. Ela é tranquila de fazer, os números tudo bate, se encaixa sem muitas dificuldades. Só é trabalhosa, porque são muitas informações. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, nessa função eu vou identificar as raízes, vou identificar o vértice, vou identificar onde a função corta o eixo y. Depois que eu identificar tudo isso, eu vou pegar essas informações e vou botar no gráfico passo a passo aí com você. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. As raízes, nós já aprendemos que eu tenho uma raiz quando a função ela intercepta o eixo x. E isso acontece quando o y é zero. Então, ó, o que eu quero que você observe? Eu tenho a minha função original, ó, eu tenho ali f de x. F de x nós já aprendemos que é a mesma coisa que o y. Eu peguei no lugar do f de x e coloquei o zero. Olha lá, ó. O zero é o f de x, que é o y. Quando isso acontece, a minha função ela vai ter as suas raízes. Agora eu já não tenho mais aquela função. Agora eu estou diante de uma equação do segundo grau, chamada também de equação polinomial do segundo grau. E para que eu possa resolver isso aí, eu vou ter que saber identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, e depois fazer as substituições na fórmula de Bhaskara. Mas eu vou fazer com você passo a passo. Vamos lá, ó. Primeiro, quero que você identifique aí para mim, olhando ali para cima, ó, quem que seria o A? O A é quem está na frente do x ao quadrado. Então, nós já aprendemos. Nesse exemplo, como não tem ninguém, o A ali é quem é? É o 1. Pronto, já achei quem é o A. Ele vai ser substituído várias vezes na nossa fórmula. Quem é o próximo agora? Eu quero que você identifique quem é o B. O B é quem está na frente do x. Fica fácil, basta você olhar agora para o exemplo numérico que estamos trabalhando. O B é o menos 4. Já coloquei ali, ó. B igual a menos 4. E por último, eu vou identificar quem é o C. O C, nessa situação aí, é o 3. Então, eu já tenho o A, o B e o C. Agora, eu vou fazer o trabalho de substituição. Eu tenho aí a fórmula de Bhaskara. Através dessa fórmula, eu vou encontrar as duas raízes dessa função. Novamente, essa função ela tem duas raízes, mas nem todas vão ter. E nós vamos aprender depois a trabalhar com funções que não têm duas raízes.
ok? Por enquanto, vamos fazer essa aí que está na tela. Já vou fazer toda a substituição. Ó. Eu já fiz direto, mas eu vou fazer uma a uma com você. E eu quero que você acompanhe agora, olhando para a fórmula e olhando para onde eu substituí. E ali eu vou te explicar todas as regrinhas de sinais, todas as operações que foram feitas. Primeiro, ó, eu tenho ali um menos B. Já sei quem é o B? Já, né? Nós já identificamos o B. Agora eu vou substituir. Olha como ficou ali, ó. Ficou menos 4. Tenho que ter bastante atenção nessa hora, porque eu tenho um menos que é da fórmula e eu tenho um menos que é do B. Então eu tenho que colocar entre parênteses, porque esse menos com menos, eu vou ter que fazer aquela regrinha de sinal. Ele vai ficar mais. Mas por enquanto, deixa ele indicado para a gente não se enrolar. Vamos agora partir para o próximo, ó. Eu tenho ali agora, dentro da raiz, eu tenho b ao quadrado. Quem é o b? Novamente, olhando lá para cima, o b é menos 4. Eu peguei, coloquei menos 4 entre parênteses e elevei ao quadrado. É importante colocar ali o menos 4 entre parênteses, porque se você não botar esses parênteses, parece que só o 4 que está elevado ao quadrado. E ali não é só o 4, é o menos 4. Se você tem dúvida em potenciação, nós temos uma aula específica que trabalhamos vários exemplos de potência para tirar todas as suas dúvidas. Se você não tem segurança em resolver potenciação, dá uma olhadinha lá no vídeo, tira suas dúvidas e aí depois tu volta, que com certeza vai facilitar a sua compreensão. Então, já coloquei ali indicado, vou agora para o próximo. Na minha fórmula, eu tenho menos 4 que multiplica A e multiplica C. Quem é o A e quem é o C? Olha lá em cima, o A e o C. Então, já peguei e substituí direto dentro da minha raiz. Está ali a substituição. Por último, olhando agora para a fórmula, eu tenho ali ó, o 2A. O A é o 1, substituí, ficou 2 vezes 1. Já fiz todas as minhas substituições. Agora eu vou começar a fazer as operações. Acompanhe comigo aí. Ó. Primeiro, eu tenho essas operações que eu já fiz. Eu vou explicar passo a passo junto com você. Olha aí na tela. Eu tenho ali ó, menos e menos. Isso vai dar o quê? 4. Primeira continha já foi feita, que foi aquele jogo dos sinais. Agora vamos para ali, ó. Eu tenho ali, ó, mais e menos. Isso aí eu vou repetir. Isso vai alterar lá no finalzinho. Nós vamos aprender a fazer uma conta com mais e outra conta com menos, para que nós possamos obter as duas raízes. Já já a gente vê isso daí. Continuando, ó, olha o que eu tenho ali agora. Repetir. Agora eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, mesmo ele sendo negativo. Então, por isso que ali deu quanto? 16. Continuando lá em cima. Agora eu tenho menos 4 vezes 1 vezes 3. 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, basta eu fazer 4 vezes 3, que vai dar 12, vai ficar menos 12. Observe que eu já coloquei menos 12 ali dentro da raiz. Agora, por último, eu vou fazer 2 vezes 1. Eu tenho ali 2 vezes 1. Como um elemento neutro não vai mudar nada, o resultado ali vai ser 2 mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que você observe que dentro da raiz, eu tenho ali ó, 16 menos 12. 16 menos 12 vai ser 4. Eu vou repetir toda a expressão, só que agora, dentro da raiz, eu coloquei o 4. E quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então, já vou substituir ali ó, com o 2. Ok? Tirei da raiz e já coloquei o 2. Agora sim, agora eu vou usar o mais e o menos para fazer a finalização das minhas raízes. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou daquele sinalzinho ali do mais e menos, eu vou usar apenas um deles. Vou fazer primeiro com mais. Observe que eu copiei a expressão igualzinho, só que eu botei agora só o sinal de mais. E agora eu fiz a conta. 4 mais 2, 6 dividido para 2, 3. Então, uma das raízes eu já achei, que é o 3. Agora eu vou fazer a mesma conta, só que eu vou usar o sinalzinho de menos. Vai ficar 4 menos 2 dá 2, dividido para 2 dá 1. Então, as duas raízes eu já encontrei. Uma raiz é o 3, outra raiz é o 1. A primeira parte eu já fiz.
Agora eu quero que você se atente para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? É o vértice. Aí nós vamos aprender agora a encontrar o x do vértice e o y do vértice, justamente o par ordenado. Primeira coisa, observe aí na tela. Para achar o x do vértice, essa aí é a fórmula. É menos b dividido por 2a. E quem seria o a e quem seria o b? Justamente são os números que nós iniciamos fazendo a substituição. Ainda estamos trabalhando naquela função. Então, eu vou substituir esses números aí. Quem que seria o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Quem que é menos delta? Menos delta é aquela expressãozinha que está dentro da raiz. Olha ela aí, ó. É aquela expressãozinha ali. O delta eu vou substituir por aquela expressão, ok? Vamos começar a fazer então as substituições? Olha, primeiro vamos para o x do vértice. Menos b. Vou pegar o menos b. Quem que seria o b? Menos 4. Menos b. Eu tenho o menos da fórmula e tenho o menos do b, que é o menos 4. Então, isso vai ficar como? Menos com menos 4. Parte de cima já está feita. Agora eu vou pegar a parte de baixo. 2a. Quem que é o a? Novamente, olha lá. Ó. O a é o 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Pronto, já fiz a minha primeira substituição. Agora eu vou fazer as contas. Quanto que dá menos menos 4? Menos 4. Em cima vai dar 4. 2 vezes 1. Embaixo vai dar 2. 4 dividido para 2 é 2. Já achei o x do vértice. Agora eu vou achar o y do vértice. Vou usar aquela formulazinha ali. Quem que é o delta? Menos delta nós já aprendemos que é quem está dentro ali da raiz. Só que eu não vou precisar fazer aquela conta. Por que eu não preciso? Porque eu já fiz. Olha aí, para você recordar. Ó. Lembra que nós já fizemos essa substituição ali dentro da raiz? E nós achamos dentro da raiz quem? O 4. Então, basta eu colocar ali, ó, menos 4. Pronto. E embaixo é 4 vezes o a. Como o a é 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido para 4, na divisão, sinais diferentes, é negativo. Então, achei o menos 1 e já encontrei o vértice. Já encontrei as raízes e já encontrei o vértice. Agora, nós vamos encontrar onde a função corta o eixo y. Essa é tranquila, essa aí não vai ter conta não, tá bom? Basta você olhar o termo independente. Na função, o termo independente é aquele termo que não tem x. Eu tenho ali, ó, x ao quadrado, então esse não serve. Menos 4x, esse também não serve. Depois vem o quê? Mais 3. Então, isso significa que o meu termo independente é o 3 e a minha função ela vai cortar o eixo y na altura do 3. Já tenho todas as informações para colocar no gráfico. Agora, para colocar no gráfico, vai ser mais tranquilo, mais fácil. O vídeo já está no finalzinho, tá bom? Nós vamos trabalhar com aquelas informações que nós já adquirimos nas contas passadas. Então, a primeira coisa, eu tenho aí as raízes, que é o x1 e o x2, é o 3 e o 1. Esses pontos aí vão ficar em cima do eixo x. Nós já aprendemos isso, né? Vou também utilizar o vértice, que é formado por um par ordenado xy, nesse caso o 2 e o menos 1, e vou usar também o c, que é justamente onde a função vai cortar o eixo y. Observe aí agora na tela, eu tenho aí o meu plano, tá? Aí o plano cartesiano com o eixo xy. E eu vou pegar as raízes e vou colocar em cima do eixo x, o 3 e o 1. Então, olha só, em cima do eixo x, eu botei um pontinho ali no 1. Em cima do eixo x, botei um pontinho no 3. As raízes já estão no lugar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vértice. O vértice é apenas um ponto, só que ele tem coordenada xy. Então, ó, o vértice eu vou colocar ali, sabendo que o x está na direção do 2 e o y está na direção do menos 1. Já tenho as raízes e o vértice. E agora, por último, o c. O c é onde a função vai cortar o eixo y. Então, é lá no 3, ó. O eixo y, na altura do 3, eu vou botar um pontinho. Agora, eu tenho que passar uma função nesses pontos. Olha como que vai ficar isso, ó.
Tá aí. Observe que eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo tem te ajudado, se você tem aprendido com esse material, não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhe para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.